Temos falado sobre a família aos olhos de Deus. Separamos singelos 3 domingos para falar a respeito da família aos olhos de Deus. E no primeiro domingo, o pastor Levi falou sobre a família na ótica de Deus, na ótica de Cristo. Ele trouxe a família para Cristo. No domingo passado, o pastor Beto trouxe Deus para dentro da família. E hoje nós vamos ter o privilégio de olharmos os desafios agora dessa família lá fora, no dia a dia, na vida comum, dentro do nosso contexto. E falar de família, irmãos, nos dias de hoje é um desafio imenso. Nós sabemos que cada família tem as suas particularidades, tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem os seus desafios. Por exemplo, que dentro da mesma família, se nós perguntarmos para o pai, para o esposo, qual seria o maior problema dentro da família, provavelmente ele ia falar que seria ou a esposa ou os filhos. Se essa pergunta fosse feita para a esposa, provavelmente ela diria que o problema era o esposo e os filhos. E se fosse feita para os filhos, provavelmente o problema seria os pais. Isso só prova que toda família tem os seus desafios internos, tem os seus problemas internos, tem os seus problemas relacionais, o que é muito comum devido à condição em que nós vivemos. Mas em meio a todos os problemas internos, nos relacionamentos familiares, no dia a dia da família, que acompanham as famílias, existem os desafios externos, os desafios lá fora, os desafios da porta para fora. Todo um sistema em que a família está inserido nos dias de hoje, que por vezes ela acaba se rendendo a esse sistema, sem levar em conta que isso pode causar danos futuros, danos que afetarão a família a longo prazo. Por isso que muitas vezes a última coisa que nós pensamos como um desafio para a família é o sistema em que a gente vive, porque nós estamos inseridos nesse sistema, nós fazemos parte do dia a dia comum, do andamento da vida, do andamento da sociedade, nós participamos disso, e muitas vezes nós não olhamos para essa cultura que tem formado as nossas vidas, formado as nossas mentes e formado as nossas famílias como um problema para os dias de hoje. Só que nós nos esquecemos que este mundo, ainda que com todas as suas belezas, com todas as suas maravilhas, é um mundo, de acordo com a Bíblia, caído. É um mundo manchado, maculado pelo pecado. E como consequência disso, vive em constante e declarada oposição a Deus. Então nós não estamos em um mundo que vai tratar da família de Deus nos beijinhos e abraços. Nós estamos em um mundo que vive em constante e declarada oposição a Deus. Por isso que hoje eu quero falar um pouco sobre alguns desafios que a família cristã sofre neste mundo. E quando eu falar família cristã, nós podemos pensar na família igreja, mas eu estou me dirigindo diretamente às famílias mesmo, que compõem a igreja e que lidam com esses desafios no dia a dia. Vamos ler então Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32. Romanos 1, de 18 a 32, vai ser o alicerce em que nós vamos caminhar, que nós vamos observar os desafios em que as famílias cristãs têm enfrentado no dia a dia. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós carecemos, Senhor, que o Teu Espírito nos guie nela, nos oriente, nos instrua, que ela faça sentido para as nossas vidas e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Abra os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração, da nossa alma, para que possamos receber do Senhor a porção que cabe a cada um de nós, porque nós cremos que quando a Tua palavra é lida, explicada e aplicada, o Senhor, o próprio Deus, está falando ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. É por isso que nós oramos, Deus, para que o Senhor nos conduza em todo esse tempo, para a Tua glória, e no nome de Jesus. Amém. Irmãos, de modo geral, o tema central da carta aos Romanos é uma defesa de Paulo da justificação pela fé. Paulo, basicamente, em toda a carta, está defendendo a justificação pela fé. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, que é composta por gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu, não faziam parte do povo da aliança, e composta também por judeus, inclusive alguns que eram muito moralistas, que gostavam de muitas regras, e cada um desse público tinha os seus pressupostos para a salvação. Por isso, então, Paulo vai expor na carta aos Romanos com muita clareza e com muita paciência, durante toda a carta, que para todo pecador, seja judeu ou gentil, existe completa e gratuita salvação por meio da fé no sacrifício de Cristo. É de graça, basta que o Espírito alcance o coração e o indivíduo creia no que Cristo fez. É a defesa que Paulo faz. E aí então, nos versículos 16 e 17, Paulo vai falar que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Seja judeu, seja gentil, todo que crê no Evangelho é salvo. E após Paulo falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem, e no versículo 17, que a justificação é pela fé nesse Evangelho,
Agora Paulo expõe a condição do mundo em que esse evangelho age salvando pecadores. São esses versículos em que nós lemos. Paulo está expondo a condição do povo pagão. E Paulo não só está expondo a condição do povo pagão, mas de toda a humanidade sem Deus. Toda a humanidade sem Deus está nesta condição, dos versículos que nós lemos de 18 a 32. E o texto aqui expõe com clareza a condição do mundo em que vivemos e de toda a humanidade que vive nele após a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 3, e essa ruptura que o pecado traz para toda a humanidade com Deus. E é nesse mundo que vive a família que foi instituída por Deus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus institui a família em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3, a queda acontece, o pecado entra no mundo. O mundo fica dessa qualidade aqui, de Romanos 18 a 32, a humanidade começa a viver dessa maneira aqui. Mas a família instituída por Deus está inserida neste mundo. E é olhando para a condição deste mundo, da maneira que Paulo expõe aqui para nós vamos observar aqui os desafios que a família cristã tem enfrentado no decorrer da história e enfrenta ainda hoje neste mundo caído. E se existe uma solução, qual é a solução para que a família cristã enfrente os desafios deste mundo? Então, quais são os desafios que a família cristã enfrenta diante deste mundo tomado pelo pecado? Um dos desafios que a família cristã tem enfrentado no decorrer da história e enfrenta ainda hoje é o desafio de conhecer e caminhar na verdade de Deus. O versículo 18, ele nos mostra que a humanidade sem Deus, ela rege o sistema deste mundo para longe da verdade, para longe de Deus. Ou seja, para longe dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus na criação e em toda a sua palavra. E a família também é regida para o mesmo caminho, porque a família está inserida neste mundo caído. Então, enquanto a humanidade sem Deus, os homens que vivem no mundo sem Deus, tentam reger, conduzir suas próprias vidas para longe da verdade de Deus, as famílias, inclusive as famílias cristãs, estão inseridas no meio desse pacote. Contudo, nós vemos que a ira de Deus é derramada sobre a humanidade, a indignação de Deus é revelada dos céus contra a humanidade, porque a humanidade nega a verdade. Então, olha o que diz o versículo 18: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, o mundo sem Deus, ele suprime a verdade pela injustiça. Ele está disposto a deixar a verdade de lado intencionalmente. Suprimir a verdade significa sufocar a verdade, afastar a verdade, esconder a verdade, ocultar a verdade, matar a verdade, se possível, intencionalmente. Para quê? Para viver na injustiça. E que injustiça é essa? A injustiça é viver em contrariedade aos padrões justos e imutáveis estabelecidos por Deus. Então, a família cristã começa passando por esse grande desafio, porque a família cristã também corre o risco de se perder no sistema deste mundo, de ser ludibriada pelo discurso deste mundo, porque enquanto a verdade de Deus, ela padroniza todo um sistema, inclusive a família, a injustiça desse mundo se opõe à verdade de Deus, rejeita os padrões de Deus, inclusive
na família. E isso é muito sutil, irmãos. Isso entra de forma muito sutil no meio das famílias. Entra no meio das famílias com um lindo discurso de que nós estamos no século 21. Nós não somos mais velhos, arcaicos. Nós estamos no século 21. Por isso não existe mais verdade absoluta. Não, esse negócio de verdade absoluta é coisa antiga. Cada um tem a sua verdade. Olha que discurso lindo. Olha que palatável aos nossos ouvidos. Cada um constrói a sua própria verdade. Cada um constrói o seu próprio caminho. Por isso, cada um tem direito de padronizar a verdade para a sua família. Cada um tem direito de padronizar a maneira em que vai conduzir a sua família. Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu padrão. Mentira deste mundo e mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. É mentira, irmãos. É mentira. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é eterno, então a verdade é eterna. Ele diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade absoluta. Ele disse em Mateus 24:33 que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. São verdadeiras, são para sempre, são absolutas. Paulo instruiu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir aonde? Na justiça, para instruir na verdade de Deus. E a família cristã que vive nesse mundo enfrenta o desafio agora de se manter na verdade, de conhecer a verdade absoluta de Deus e caminhar na verdade absoluta de Deus. Porque a mentira deste mundo, a injustiça deste mundo, vive lutando contra a verdade de Deus. Quer ver alguns exemplos? O formato da família. Deus criou homem, macho, e mulher, fêmea, a sua imagem e semelhança, para procriarem, povoarem a terra e formarem a família. Gênesis 1, 27 e 28. Enquanto que hoje, a injustiça deste mundo diz que a família tem descaracterizado cada vez mais a família e a levado para longe dos padrões de Deus, onde homem com homem, mulher com mulher, se dizem poder instituir uma família da mesma forma que qualquer família, porque no final das contas, a família é formada da maneira em que nós nos sentimos melhor. Mentira do diabo. Deus tem um padrão estabelecido para a família na sua palavra. É um padrão estabelecido por Deus. Mas a família cristã sofre com os embates da injustiça deste mundo. Outra coisa, não só o formato da família, mas os papéis na família. Deus deu ao homem o papel de conduzir a família, com o auxílio da esposa, para a glória de Deus. Gênesis 2, de 15 a 18. Enquanto que hoje, tanto faz quem lidera a família. Talvez a minha esposa é uma líder melhor do que eu, ela pode liderar a minha casa. Inclusive, se pode liderar a casa, pode liderar a igreja. É dessa forma que funcionam as coisas. Tanto faz. Sabe qual que é o importante? O importante é dar certo. Não importa se nós estamos seguindo o padrão ou não. Importa é dar certo. Mentira, irmãos. Deus tem um padrão estabelecido para os papéis na família também. É Deus quem padroniza papéis na família. Somos nós que escolhemos como que funciona, não. Na criação de filhos. Deus ordenou que nós, pais, instruíssemos nossos filhos em toda a verdade. Inculcássemos na cabeça dele os padrões estabelecidos na Escritura e que os filhos se submetessem a nós. Mas hoje, se eu contrariar meu filho, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Você não imagina o show que ele dá. Hoje, meu filho é que diz como é que eu vou criá-lo.
Hoje é meu filho que diz como é que ele quer ser criado, quais são as ordens que ele quer ou não obedecer. Mentira, irmãos. Deus tem um padrão estabelecido para a criação de filhos em sua palavra. Aceite você e eu ou não. Deus tem um padrão estabelecido. E a sua família, irmão? E a minha família? Tem sofrido com esses desafios? Tem sofrido com esses embates? Tem alguma coisa semelhante no teu dia a dia? Na tua segunda a sexta? Você passa por alguma coisa desse tipo? Se sim, meu irmão e minha irmã, permaneça firme, não nos padrões estabelecidos pelo mundo, mas permaneça firme na verdade de Deus revelada a nós, por meio de Cristo e por meio de sua palavra. Nós temos a verdade em nossas mãos, e nós só conseguiremos nos submeter a essa verdade, se estivermos com os corações dominados pela verdade, cheios da verdade, transbordando a verdade, porque aí nós estaremos convencidos pelo Espírito Santo de que ela de fato é a verdade, e não é uma opção, é a verdade de Deus para nós, para as nossas famílias. Então, o primeiro desafio que nós temos, e para mim, ele é a base de todos os desafios que nós sofremos na família cristã lá fora, é conhecer e caminhar na verdade de Deus constantemente com as nossas famílias. Essa é a maior luta do crente. Essa é a maior luta da família cristã. Mas outro desafio que a família enfrenta é o distanciamento da verdadeira adoração. Deus nos criou para que o adorássemos e vivêssemos com Ele para sempre. Mas este mundo, esta humanidade, tomada pelo pecado, como o versículo 21 mostra, não glorificou a Deus, mas passou a seguir seus próprios pensamentos e os seus corações obscurecidos. Os seus corações em trevas. Por isso, eles começaram a lutar contra os padrões de adoração estabelecidos por Deus. O mundo agora começa a nos conduzir a um padrão diferente de adoração. Ao invés de adorar ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas, passaram a cometer loucuras na adoração. Versículo 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então agora o mundo oferece para nós, família cristã, um novo padrão de adoração, uma nova forma de adorar, novos objetos de adoração, novos alvos de adoração. E o nosso desafio é permanecer na verdadeira adoração. Nós e nossas famílias somos tentados constantemente a seguir esse padrão louco de adoração. Nós somos tentados, irmãos, todos os dias. Ninguém é isento disso. Mas o que é adoração, afinal de contas? Adoração é quando nós nos rendemos e nos prostramos submissos, devotos a algo ou a alguém que nos influencia diretamente no que pensamos e na nossa vida prática. Molda os nossos pensamentos e molda como nós vivemos. Isso é adoração. Eu me curvo aquilo de tal forma que aquilo molda a maneira que eu penso e molda a maneira que eu vivo. Então, enquanto Deus chama a nós e as nossas famílias para adorá-lo, o mundo imerso no pecado tenta moldar a nós e as nossas famílias a nos prostrarmos em adoração, primeiro, a nós mesmos, aos nossos corpos, à nossa estética, ao nosso senso ao bel prazer, ao prazer próprio. Segundo, nos leva a nos prostrarmos diante de outros homens, dos seus padrões inovadores. Nos dias de hoje, aos influenciadores que têm conduzido a nossa vida de tal forma que nós não temos mais força para crer e confiar na Escritura, mas nós precisamos viver como
o próximo influenciador vai dizer que é bom e que é importante para nós. Terceiro, este mundo nos leva a construirmos inúmeros ídolos, não só palpáveis, mas nos nossos próprios corações. João Calvino, aquela frase famosa dele, é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aquilo que ganha o nosso coração se torna um Deus para nós. E este mundo nos oferece coisas muito boas e que vão se tornando deuses nos nossos corações. E nós somos tentados, inclusive, a fazer imagens palpáveis para adorar. Nós somos, então, levados a um novo padrão de adoração. E esse é o grande desafio da família. Porque este é o padrão deste mundo. E se nós não estivermos bem alicerçados nos padrões de Deus, na verdade eterna de Deus, pouco a pouco nós estaremos cada vez mais distantes da verdadeira adoração. Tem aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Assim é na nossa vida, meus irmãos. Assim é na nossa vida de adoração. Quando nós adoramos um pouquinho aqui e um pouquinho a Deus, daqui a pouco nós estamos adorando só aqui e nada a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém, por isso que Ele deseja ser adorado por nós. Exclusiva adoração. Por isso que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós, os cristãos, as famílias cristãs, somos esse povo. E se nós desejamos saber se nós ou nossas famílias estão cedendo a esse desafio e sendo levados a uma falsa adoração, distantes da verdadeira adoração, veja, faça uma autoavaliação simples e racional, a quem ou ao que nós temos nos curvado ao ponto de moldar a nossa mente e a nossa conduta. É a Escritura? É a palavra de Deus? É a maneira que Deus estabeleceu para nós? Ou não? Nós vamos saber se nós estamos sendo conduzidos na falsa adoração. Mas a família cristã ainda enfrenta outro desafio: lidar com a sexualidade segundo Deus e não segundo a este mundo. Versículo 24. Nós vemos que Deus estabeleceu um padrão para a sexualidade lá no Éden. Gênesis 2, versículos 24 e 25 vai dizer: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aí o homem e a mulher viviam juntos, nus, e não se sentiam vergonha. Esse era o padrão de Deus de sexualidade. O sexo era uma dádiva que seria desfrutada no matrimônio, no casamento entre Adão e Eva e entre a sua descendência, os seus descendentes. Então, homem e mulher se tornariam um para sempre e podiam satisfazer um ao outro por meio do sexo. E uma das formas de glorificar a Deus era o sexo no matrimônio. Então, o sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, instituída lá no Éden e trazida a nós ainda hoje no matrimônio. Contudo, a humanidade, dominada pelo pecado, maculou a sexualidade e passou a tratar o que deveria ser puro, o que deveria ser santo, o que deveria ser uma dádiva de Deus, como um parque de diversões, como uma fonte de desejos voraz, como um ídolo, como um Deus para a sua própria vida. Versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então a avidez, o desejo desenfreado pela imoralidade sexual do homem, fez com que Deus os entregasse a isso de uma vez por todas, como um ato de punição, como um ato de juízo de Deus, Deus entregando o próprio homem às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, para que os seus corpos fossem degradados. E aí então, o homem fez do sexo, como eu disse, como um parque de diversões, cujo objeto são os corpos humanos.
não é um playground, onde tem um escorregador, onde tem um barco. Não. Os corpos humanos são o alvo desse parque de diversão. E lidar com isso, irmãos, se tornou um grande desafio para a família cristã. Porque nós temos a mente de Cristo, vivemos para a glória de Deus, instruídos por Cristo, fazemos parte da família de Cristo, mas estamos imersos num mundo que pensa exatamente dessa forma. As nossas famílias, não se enganem, irmãos, não se enganem, as nossas famílias também recebem influências desse pensamento a respeito da sexualidade. Famílias cristãs também estão tomando pequenas injeções continuamente desse pensamento a respeito da sexualidade. O sistema desse mundo, em oposição a Deus, perverteu a sexualidade, perverteu aquilo que era puro, que era bom, corrompeu-se. Por exemplo, os homens hoje são moldados a serem predadores de corpos. Desejam de todas as formas possuir um objeto chamado mulher. Em contrapartida, as mulheres hoje são moldadas a atrair, a seduzir, de todas as formas, usando de todo tipo de artifício, aquele predador chamado homem. O sexo se tornou um ídolo, um Deus no coração deste mundo, e tem inflamado a vida das igrejas, tem sido imerso na vida dos crentes, tem feito parte da destruição de famílias cristãs. Com isso, desde a infância, as crianças, que são meninas, são ensinadas a o quê? A rebolar, a sensualizar os seus corpinhos. E os meninos são ensinados a o quê? A aproveitar das menininhas que estão rebolando, que estão sensualizando. Roupas, irmãos, gestos, músicas, danças, tudo faz parte de uma cultura que está entregue à impureza sexual e está moldando as nossas famílias, está moldando a tua maneira de pensar, pai e mãe, está moldando a maneira sua, pai e mãe, de ensinar seu filho, sua filha, a respeito da sexualidade. Esse é o nosso desafio. O pior de tudo é isso, é que tudo isso tem se tornado normal, inclusive no meio das famílias cristãs. Isso é normal. Como é que você e eu, pai e mãe, temos lidado com isso no nosso próprio coração primeiro? Como é que nós enxergamos a sexualidade? Nós enxergamos a sexualidade na ótica de Deus? Ou nós enxergamos a sexualidade na ótica deste mundo? Como é que nós olhamos para isso? E como é que nós instruímos os nossos filhos a respeito da sexualidade? Como é que nós temos ensinado a eles sexualidade? Você quer responder isso? Responde olhando para a tua vida prática. Como é que você se veste? Como é que você instrui a sua esposa e seus filhos a se vestirem? Como é que você instrui seus filhos a se portarem diante da sociedade? Como é que você se porta diante da sociedade, diante do sexo oposto? Como é que nós nos portamos diante do sexo oposto? Como é que nós lidamos com essa questão? Meus irmãos, essa é a área que os crentes mais estão sendo imersos, sem nem sentir incômodo mais. Eu estou falando porque nós lidamos com gente, nós vivemos com gente, e aí às vezes a gente lida com situações dentro de nós, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio ciclo de amizade, que não tem nada de diferente desse mundo, nada. Porque a nossa mente e o nosso coração estão tão dominados pelo mundo pecaminoso, que nós não temos mais força para sair dele. Nós estamos num areia movediça, está trazendo nós para dentro de tal forma que nós não estamos conseguindo sair mais, nem gritar para pedir ajuda, gente. Isso é um desafio verdadeiro. Isso aqui são coisas do dia a dia,
meu e de vocês. Nós enfrentamos isso. Isso aqui tem que ser levado a sério. A Bíblia está nos mostrando qual é a condição deste mundo. E eu tenho certeza que assim como eu, você tem se identificado com muita coisa. Então a família cristã enfrenta outro desafio. Além de lidar com a sexualidade na ótica de Deus, ao invés de lidar com ela na ótica desse mundo, tem enfrentado o desafio da normalização da prática homossexual. Irmãos, essa não é uma questão dos nossos dias. Essa é uma questão que começou a partir de Gênesis 3. Lá atrás. Não é uma questão dos nossos dias. Desde que o pecado entrou na humanidade, essa é a prática que mais tem afrontado a Deus e aos seus padrões. Deus criou homem e mulher para que o sexo acontecesse entre eles no matrimônio. Contudo, a depravação total da humanidade fez com que, versículo 26, Lô, por favor, fez com que as mulheres trocassem suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E que, 27, os homens abandonassem as relações naturais com as mulheres e se inflamassem de paixão uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homem com homem. Então esse é o falso padrão que o mundo tem tentado imprimir no meio da sociedade, inclusive no meio das famílias cristãs. Então, enquanto cristãos, nós precisamos lidar com isso. É uma coisa que está no nosso dia a dia, faz parte da nossa vida comum. E quantos cristãos hoje em dia acham normal a prática homossexual? Quantos, irmãos? Quantos? Chega, dói o ouvido de escutar. Quantos? Quantos? Quantos e quantos? Por quê? Porque nós somos bombardeados, primeiro, por uma mídia que influencia a prática homossexual. Nós somos bombardeados por ensinos em diversas escolas, inclusive dos pequenininhos, que influenciam a prática homossexual. Somos influenciados nas redes sociais, que nós estamos todos os dias, muitas vezes, muito mais tempo na rede social do que com a Bíblia na mão. Nós somos influenciados nas séries que nós assistimos, nos filmes que nós assistimos. Nós somos influenciados a encarar como se a prática homossexual fizesse parte do propósito original de Deus. Esse é o problema. O problema não é o desejo homossexual do meu irmão, da minha irmã, ou daquele que não é crente. O problema é o que nós fazemos com a sexualidade. É como nós usamos a sexualidade. E é como tem sido imprimido na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que quanto a isso, irmãos, nós não devemos nos esquecer que diante desse assunto, Deus não fez rodeios, Deus não fez mistérios, e Ele deixou bem claro, sem rastro de dúvida alguma, sobre como Ele enxerga essa questão. Como é que Deus vê a prática homossexual? Final do versículo 27. Ele vê como uma prática perversa. Final do versículo 27 diz: e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Uma prática perversa digna de castigo, digna de punição. É assim que Deus vê a prática homossexual. Só que a questão é que tanto as mídias quanto a sociedade em geral, eles estão prontos para quê? Para cancelar os cristãos que se mantiverem firmes no posicionamento bíblico diante da normalização da prática homossexual. Então, olha o embate que a família cristã vive nessa questão. Nós vamos ser cancelados se a gente se manter firme. Mas o grande problema é o que tem sido feito com a sexualidade, que Deus deixou para a sua glória,
Como eu disse, Deus deixou a sexualidade para a sua glória, para que desfrutássemos da sexualidade para a glória de Deus, dentro do matrimônio, homem e mulher. Só que o que tem sido feito da sexualidade? O que tem sido feito com ela? Então, irmãos, nós não devemos atacar os que sofrem com desejos homossexuais de forma alguma, nem rejeitá-los, nem criticá-los. Nós não devemos fazer isso com aqueles que sofrem com desejos homossexuais. Mas a prática homossexual é um tipo de idolatria que Deus tem como abominável aos seus olhos. Não somos nós que temos como abominável aos nossos olhos, é o próprio Deus. E se nós fôssemos fazer um panorama bíblico, desde quando começa lá em Sodoma e Gomorra até o final, nós vamos perceber que o negócio é muito mais sério do que o que eu estou dizendo aqui. Porque, diferente de mim, Deus não me deu palavras para falar. Ele falou o que era. Porque não foi para isso que Ele criou o homem e a mulher. Não foi para esse fim que Ele deixou a sexualidade. Por isso que não deve ser normal para nós. Nós precisamos amar as pessoas, cuidar delas, tentar ajudá-las na verdade, instruí-las na verdade, ajudar a vencer os embates do seu coração, à luz do Evangelho, à luz do que Cristo fez, à luz de uma natureza redimida, como o Billy e o Marcelo disseram aqui, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, mas nós não podemos de forma alguma normalizar a prática homossexual, de forma alguma. E a condição geral desse mundo, irmãos, ela deságua no maior de todos os desafios da família cristã, que é a guerra contra a família, dos versos 28 a 31. No verso 28, Deus entrega o homem a uma disposição de mente reprovável. O homem está pronto para fazer qualquer coisa para afrontar a Deus, qualquer coisa, ao ponto de inventar maneiras de fazer o mal. No verso 29, maldade, ganância, depravação dominam o coração do homem, e com isso rege este mundo. Então o mundo é regido por maldade, ganância, depravação e uma mente com disposição reprovável, com avidez para cometer o mal. E no verso 30, os homens são colocados como inimigos de Deus, inventam maneiras de praticar o mal, são desobedientes a seus pais. No 31, são desleais, sem amor pela família, implacáveis. Sabe o que significa isso? Imparáveis. Vão fazer com todas as forças do seu braço, do seu coração, e vão lutar a favor de tudo que está sendo dito aqui e contra todos os padrões de Deus. Todos. A perversão contra Deus também deságua numa guerra contra a família, irmãos, porque a família foi instituída por Deus. Então, quando se declara guerra contra Deus, se declara guerra contra tudo que Deus fez, inclusive a família. O desejo do mundo que afronta Deus abre uma frente de batalha direta contra a família cristã, contra a minha família e contra a tua família, meu irmão e minha irmã, contra as nossas famílias. Queridos, as nossas famílias não estão num parque de diversão. Por favor, não pensa que esse mundo é um parque de diversão, não. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. E quanto mais nós fechamos os olhos para essa guerra, mais fracos nós vamos ficando no meio da guerra. E mais tragados por este mundo nós vamos sendo. E mais assolados por este mundo nós vamos sendo. E mais imersos no pecado nós vamos sendo. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos olhar para este mundo à luz da palavra de Deus. Tem uma fotinha que é colocada na internet, que o cara está com os olhos, está tudo escuro na frente dele. E aí ele pega a Bíblia e lê, e dali a pouco ele começa a andar com um farol iluminando os seus olhos. É assim que nós precisamos viver, gente. Nós não estamos aqui para brincar.
A vida nesse mundo não é brincadeira, não é um parque de diversões. Nós desfrutamos de muitas dádivas de Deus ainda, mesmo com a mácula do pecado. Mas contra as famílias, meu irmão, tem ninguém brincando aqui. Satanás não está brincando contra mim, contra a tua família. Ele não está esperando a gente dar uma fortalecida para ele atacar, não. Ele vive constantemente nos atacando, constantemente, de diversas maneiras. Nós temos a verdade de Deus a nosso favor, e é nela que nós devemos depositar toda a nossa confiança. A única coisa que vence essa guerra é a verdade, porque foi declarada guerra contra a verdade. Não é contra a minha vida e contra a tua vida, é contra Deus, contra a verdade de Deus, do qual nós, pela graça dele, fazemos parte dessa grande história. Então é a única arma, é com ela que nós devemos lutar diante deste mundo que se opõe a Deus e à sua verdade, e consequentemente se opõe às famílias aos olhos de Deus, as famílias padronizadas por Deus. Meu irmão e minha irmã, faça guerra pela sua família, faça guerra pela sua família, lute essa guerra em oração, ore por sua família, ore por seu esposo, ore por sua esposa, ore por seus filhos, ore por seus irmãos da igreja, lute com as armas que Deus nos deu, não são as armas deste mundo, mas 2 Coríntios capítulo 10 diz que as armas que Deus nos deu são poderosas nele, para destruir fortalezas, para romper com sofismas deste mundo, são poderosas em Deus. Lute em oração, meu irmão e minha irmã. Talvez nós estamos perdendo essa batalha hoje, mas nós não temos coragem de colocar o joelho no chão pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Lute instruindo sua família na verdade. Se você é o homem do lar, arrebanhe sua esposa e seus filhos, sente com eles ao redor da mesa, leia a Bíblia e ore em 5 minutos, 10 minutos, não importa, mas molde a sua família pela Escritura, pela verdade. Se você é mãe solteira, arrebanhe seu filho, ore por seu filho, instrua ele na Escritura. Se você é solteiro, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, encha teu coração da Bíblia, da verdade de Deus. Lute em dependência da graça de Deus. Nós vamos ser tentados a lutar de outras formas, a pegar atalhos, mas nós precisamos depender da graça de Deus. É ela que nos sustenta e que nos sustentará até o fim. É ela que nos trouxe até aqui. Talvez você está sem força, você precisa lembrar da graça de Deus. A tua família está se desfazendo, você precisa lembrar da graça de Deus. É ela que vai conduzir você, seu esposo, sua esposa, seus filhos até o final. É a graça de Deus. E lute confiando nas promessas de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo. Ele começou e ele vai terminar. Enquanto nós lutamos com este mundo, nós vamos ler o final, Apocalipse 21 e 22, e nós vamos ver que novos céus e nova terra foram vistos, aonde não há mais pranto, choro, nem lágrima e nem ranger de dentes. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A vitória é garantida, meus irmãos. A vitória é garantida. Lute confiando nas promessas de Deus, mas lute. Lute pela sua família. Lute por ela. Não desista no caminho. Olhe para Cristo. Se agarre em Cristo. Se agarre no seu irmão. Se agarre na igreja. Caminhe. E o resultado é que este mundo vai continuar enquanto não chegar aquele grande dia, em constante oposição a Deus. Versículo 32. Ali nós vemos que o sistema deste mundo, ele não está nem um pouco preocupado em reconhecer os padrões de Deus, em pedir licença para você para entrar na sua casa. Ele não está nem um pouco preocupado em fazer as coisas de modo ordeiro, nem um pouco preocupado. Pelo contrário,
O sistema deste mundo, imerso no pecado, está declaradamente em guerra contra Deus, em guerra contra tudo aquilo que Deus criou, em guerra contra tudo aquilo que é importante para Deus, e além disso, ele está empenhado em incentivar as pessoas a viver conforme eles vivem. É o que o versículo 32 diz. Eles conhecem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Só que eles não só continuam praticando, mas também aprovam, incentivam aqueles que praticam. Meus irmãos, é neste mundo que a nossa família está imersa. Esse é o desafio da minha família, da tua família e da igreja. É lá que nós estamos deixando de estar aqui para estar lá. É nesse lugar aqui que eu descrevi, que nós estamos apaixonados, que nós amamos mais do que a Deus, que nós nos dedicamos mais do que a Deus, que nós nos empenhamos em viver muito mais do que para Deus. É nesse lugar aqui. Não se engane, não se engane. Todos os prazeres deste mundo são momentâneos e passageiros. A única coisa que é eterna que este mundo tem para oferecer, para mim e para vocês, é sofrimento eterno, é condenação eterna, é o inferno. Tudo isso por causa do pecado. Por causa do pecado, a humanidade faz o que faz. O mundo é como é. E as famílias sofrem o que sofrem neste mundo caído e dominado pelo pecado. É neste mundo que nós temos o desafio de lutarmos para preservar as nossas famílias em meio a essa guerra. É nesse mundo que nós estamos lutando em Cristo, pela graça de Cristo, para preservarmos a nossa família. E o que deve nos encorajar? Porque nós estamos fracos, nós estamos cansados, nós estamos sem forças, nós não conseguimos dar o próximo passo, mas o que deve nos encorajar é que nós sabemos que para pecado só existe uma solução, só existe um meio de vitória, é o Cristo que venceu por nós no Calvário, só Ele. Não existe outro meio para que corações imersos no pecado e distantes de Deus sejam resgatados, sejam reconciliados com Deus novamente, se não for por meio do sacrifício de Cristo, por meio do que Ele fez em nosso lugar. Isso deve nos encorajar. Nós aprendemos aqui hoje, nós não podemos voltar para os primeiros fundamentos, não tem como crucificar Cristo de novo. Nós precisamos seguir, nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar, nós precisamos perseverar em Cristo, na graça de Cristo, no poder de Cristo, na palavra de Cristo, para uma vida para a glória de Cristo. Nós precisamos caminhar. Por isso, meus irmãos, não tem outro meio. O único meio de nossas famílias vencerem os desafios desse mundo é só estarmos alicerçados em Cristo, na verdade de Deus, na verdade de sua palavra, desfrutando do que Ele tem para nós, por meio de sua igreja, por meio de seu corpo. Porque só assim, tanto os discípulos de Jesus, quanto as igrejas de Jesus, quanto as famílias cristãs, triunfarão nesse mundo caído. Não tem outro jeito, se não for por Cristo, pelo que Ele fez por nós, e pelas promessas futuras que temos. Com a pouca força que nós temos, nós não vamos chegar até amanhã de manhã. Nós precisamos de Cristo. E Jesus afirmou isso quando Ele orou em João capítulo 17, versículo 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, desse mundo aqui, gente, do mundo nesses padrões aqui, que Paulo expôs para nós hoje. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós temos a segurança de que em Cristo nós somos protegidos do maligno. Podemos ser tentados, podemos deslizar,
podemos ser assolados, oprimidos, podemos ser cancelados, mas em Cristo nós somos preservados do maligno. Por quê? Ele termina o versículo 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos em Cristo, irmãos. Nossas famílias estão em Cristo. Nós precisamos viver o padrão estabelecido por Deus por causa de Cristo. Sigamos firmes, confiando em Cristo e nas suas promessas eternas, porque este mundo é mau, mas o Cristo que morreu no Calvário venceu este mundo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que nós vivemos. Vamos orar?